Below is the translation of the provided text into Brazilian Portuguese, maintaining the tone, structure, and intent of the original message. Pai Celestial, guarde-nos em seu amoroso cuidado. O Salmo 35 é uma escritura poderosa que fala sobre buscar a ajuda e a proteção de Deus quando nos sentimos desafiados ou ameaçados. Este salmo pode ser um escudo, protegendo-nos do mal e trazendo bênçãos para nossas vidas. Ele nos ensina a clamar a Deus em tempos de necessidade, confiando que Ele lutará nossas batalhas e nos guiará para a segurança. Ao orar o Salmo 35, convidamos a proteção e as bênçãos de Deus em nossas vidas, acreditando que seu amor e poder nos cercarão enquanto confiamos em suas promessas. Vamos começar hoje escrevendo algo poderoso nos comentários. Comece com seu primeiro nome e, em seguida, adicione: eu acredito em Deus, amém. Quando você escreve ou diz essas palavras, é como falar diretamente com Deus. Vamos confirmar nossa fé juntos nos comentários. Em breve, mergulharemos em uma oração sincera inspirada por este salmo. No final do vídeo, orarei pelos pedidos que você compartilhou. Se ouvir seu pedido, por favor, responda com: sim, minha oração foi atendida. Se eu não mencionar seu pedido, escreva: adicione esta oração e mencione pelo que você precisa de oração. Garantiremos que seja incluído em vídeos futuros. Fique conosco até o final para não perder nenhuma parte da nossa sessão de oração. Lembre-se de clicar no botão de curtir neste vídeo. Quando você curte nossos vídeos, ajuda mais pessoas a encontrarem nossas orações. Isso mostra à plataforma que o que compartilhamos é importante e útil, trazendo mais bênçãos para mais espectadores. Então, clique no botão de curtir e ajude a espalhar a boa palavra. Bem-vindos a todos os novos espectadores aqui. Não se trata apenas de religião, trata-se de encontrar uma conexão mais profunda com Deus, não importa de onde você vem. Deus tem um plano especial para a sua vida. Já que você está aqui, por que não se inscrever ou seguir nosso canal? É gratuito, e você não precisa pagar nada para se juntar à nossa comunidade de oração. Ao se inscrever ou seguir, você receberá todas as nossas novas orações imediatamente. Estou ansioso para orar por você e com você a partir deste momento. Antes de começarmos a orar juntos, é importante entender o significado do Salmo 35 e como seus versos se conectam com lições da vida real e histórias bíblicas. Compreender isso aprofundará nossa experiência de oração, então, por favor, fique comigo até o final deste vídeo para compreender plenamente a riqueza do Salmo 35. Estamos prestes a analisar cada versículo do Salmo 35 de uma maneira que você talvez nunca tenha aprendido antes. Estou empolgado para compartilhar essas percepções com você, então vamos mergulhar e descobrir juntos as mensagens poderosas escondidas nesses versículos. Salmo 35:1, KJV. Defende a minha causa, ó Senhor, contra os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Este versículo pede a Deus que ajude o orador quando outros estão causando problemas ou lutando contra ele. É como pedir a um amigo muito mais forte para te defender quando você está passando por dificuldades. O orador confia que Deus o protegerá e ajudará quando estiver em apuros. Quando as pessoas são cruéis ou injustas conosco, isso pode nos fazer sentir medo ou solidão. Este versículo nos lembra que Deus pode ser nosso defensor. É reconfortante pensar que, em tempos tão difíceis, não estamos sozinhos, pois podemos pedir ajuda e proteção a Deus.
Na Bíblia, há muitas histórias em que Deus ajuda pessoas em apuros. Por exemplo, quando Davi enfrentou Golias, ele confiou em Deus para protegê-lo contra um inimigo muito maior. Este versículo nos dá a mesma ideia: não importa o desafio, Deus pode lutar por nós se pedirmos sua ajuda. Salmo 35, 2, KJV. Toma o escudo e a armadura, e levanta-te em meu auxílio. Aqui, o versículo está dizendo a Deus para se preparar para a batalha, pegando um escudo e ajudando o orador. É como dizer a alguém para pegar seu equipamento de segurança porque você precisa de ajuda imediatamente. O orador está pedindo que Deus esteja pronto para defendê-lo e protegê-lo. Às vezes, sentimos que precisamos de alguém para nos proteger de coisas que nos assustam ou machucam. Este versículo é reconfortante porque fala de Deus estando pronto para nos manter seguros, como um super-herói que aparece na hora certa. Nos tempos bíblicos, escudos eram usados em batalhas para proteger os guerreiros. Assim como os guerreiros usavam escudos para proteção, este versículo nos diz que Deus é como um escudo protetor para nós, ajudando-nos a enfrentar nossos medos e desafios. Salmo 35, 3, KJV. Desembainha também a lança, e barra o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Este versículo pede a Deus que para aqueles que estão causando mal, bloqueando o caminho deles, como se estivesse puxando uma lança para impedi-los. Está pedindo a Deus que tranquilize o orador dizendo: eu te salvarei. É como ter um amigo te dizendo: não se preocupe, eu cuido disso quando você está em apuros. Quando estamos com medo ou preocupados porque as pessoas estão sendo cruéis ou injustas, é bom saber que podemos clamar a Deus por ajuda. Este versículo nos dá uma sensação de alívio e segurança, sabendo que Deus está lá para nos salvar e manter seguros. Em muitas histórias da Bíblia, Deus salva seu povo do perigo. Por exemplo, quando os israelitas estavam presos pelo Mar Vermelho, Deus os salvou ao abrir as águas para que escapassem. Este versículo nos faz pensar nesses momentos em que Deus agiu como protetor e salvador. Salmo 35, 4, KJV. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma, retrocedam e sejam humilhados os que planejam o meu mal. Este versículo pede a Deus que confunda e envergonhe aqueles que estão tentando prejudicar o orador. É como querer que alguém que está sendo cruel se perca ou não saiba o que fazer em seguida. O orador está pedindo que seus inimigos sejam detidos em seus caminhos. Quando alguém tenta nos machucar, isso pode nos deixar chateados e inseguros. Este versículo é reconfortante porque pede ajuda de Deus para garantir que aqueles que querem nos prejudicar sejam impedidos. Isso nos assegura que temos alguém que pode nos proteger do mal. Ao longo da Bíblia, há muitas histórias em que planos malévolos contra pessoas boas não funcionam. Por exemplo, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, seus inimigos pensaram que ele seria devorado, mas Deus confundiu os leões, e Daniel ficou seguro. Este versículo nos lembra dessas histórias em que Deus ajuda a manter seu povo seguro. Salmo 35, 5, KJV. Sejam como a palha diante do vento, e persiga-os o anjo do Senhor. Neste versículo, o orador deseja que seus inimigos sejam como palha, as partes leves e secas do grão que voam com o vento. Está dizendo que o inimigo pode ser fraco e facilmente afastado por um anjo de Deus. É como querer que um vento forte sopre para longe qualquer coisa que não seja necessária ou desejada. Sentir-se sobrecarregado ou incomodado por outros pode ser realmente difícil.
Este versículo nos ajuda a imaginar nossos problemas sendo levados pelo vento, leves e fáceis, com a ajuda de Deus. Ele nos diz que, com a ajuda de Deus, as coisas que nos incomodam não permanecerão por muito tempo. Na Bíblia, os anjos frequentemente vêm para ajudar ou entregar mensagens de Deus. Por exemplo, um anjo ajudou Agar no deserto quando ela e seu filho estavam sozinhos e precisavam de ajuda. Este versículo nos faz pensar em como os anjos podem ser mensageiros e ajudantes de Deus, fazendo nossos problemas desaparecerem como palha leve. Salmo 35, 6, KJV. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e persiga-os o anjo do Senhor. Aqui, o orador está pedindo que o caminho de seus inimigos seja escuro e escorregadio, dificultando que continuem. Eles também querem que um anjo de Deus os persiga. É como esperar que alguém que está tentando causar problemas acabe tendo problemas ele mesmo. Quando as pessoas tentam nos machucar ou dificultar nossa vida, pode parecer que estamos caminhando em uma estrada escura e escorregadia. Este versículo oferece conforto ao sugerir que aqueles que causam mal também podem enfrentar suas próprias lutas. Ele nos diz que Deus pode dificultar a continuação de suas ações prejudiciais. Historicamente, muitas histórias da Bíblia mostram que aqueles que fazem o mal frequentemente se encontram em situações difíceis. Por exemplo, quando Faraó se recusou a libertar os israelitas, sua terra enfrentou muitos problemas. Este versículo nos lembra que, às vezes, as dificuldades podem voltar para aqueles que as causam, como parte da justiça divina. Salmo 35, 7, KJV. Pois sem causa esconderam para mim a sua rede num poço, sem causa cavaram para minha alma. Este versículo diz que as pessoas armaram armadilhas para o orador, embora ele não tenha feito nada de errado. É como alguém cavando um buraco para pegar outra pessoa, mesmo que essa pessoa não tenha feito nada para merecer isso. O orador está chateado porque essas armadilhas foram armadas injustamente. É realmente difícil quando as pessoas nos tratam mal sem motivo. Este versículo se conecta com esses sentimentos, lembrando-nos que não é justo, e está tudo bem pedir ajuda. É reconfortante saber que podemos contar a Deus sobre essas coisas injustas e pedir seu apoio. Na história de José, seus irmãos o prenderam ao vendê-lo como escravo sem motivo. Este versículo pode nos lembrar de momentos como esses, quando pessoas inocentes enfrentam desafios por causa das ações ruins de outros e como é importante buscar ajuda e justiça. Salmo 35, 8, KJV. Venha sobre ele a destruição sem que o saiba, e a rede que ele escondeu o apanhe, caia ele na mesma destruição. Este versículo espera que a pessoa que arma armadilhas seja surpreendida por sua própria destruição e seja pega nas armadilhas que armou para os outros. É como desejar que alguém que está tentando enganar os outros acabe enganando a si mesmo. Quando alguém tenta nos prejudicar, é natural desejar que eles aprendam uma lição com suas próprias ações. Este versículo expressa esse sentimento. É sobre esperar que intenções ruins se voltem contra quem as tem, ensinando-lhes uma lição. Isso nos assegura que, às vezes, a justiça acontece de maneiras inesperadas. Há histórias na Bíblia, como Amã no livro de Ester, que construiu uma forca para enforcar Mardoqueu, mas acabou sendo enforcado nela. Este versículo nos faz pensar nessas histórias onde as pessoas enfrentam as consequências de seus próprios planos prejudiciais. Salmo 35, 9, KJV. E a minha alma se alegrará no Senhor, regozijar-se-á na sua salvação.
Este versículo fala sobre sentir-se feliz e alegre porque Deus nos salva. É como sentir alívio e gratidão quando algo bom acontece após muitas dificuldades. O orador está dizendo que ficará muito feliz por causa da ajuda de Deus. Quando passamos por momentos difíceis e depois encontramos ajuda ou alívio, isso nos deixa muito felizes. Este versículo fala sobre esse tipo de felicidade que vem quando sabemos que Deus nos ajudou. É uma alegria profunda e reconfortante que nos enche quando percebemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em muitas histórias da Bíblia, como quando os israelitas cruzaram o Mar Vermelho em segurança, o povo ficou muito feliz e grato a Deus por salvá-los. Este versículo nos lembra desses momentos de alegria e celebração quando sentimos a ajuda e a proteção de Deus em nossas vidas. Salmo 35, 10, KJV. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre do mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o despoja. Aqui, o orador está dizendo que cada parte dele está louvando a Deus. Eles estão maravilhados com o modo como Deus ajuda os fracos e pobres quando estão sendo machucados por alguém muito mais forte. É como dizer: não há ninguém tão bom e poderoso quanto tu, Deus, que cuida do pequeno. Às vezes, vemos pessoas que não têm muito sendo tratadas mal por aqueles que têm muito. Este versículo é poderoso porque louva a Deus por ser um protetor e ajudante para aqueles que são fracos e precisam de ajuda. É um lembrete de que Deus se importa com todos, especialmente com os vulneráveis. Histórias como Davi e Golias nos mostram que Deus ajuda o pequeno e fraco contra o grande e forte. Davi era jovem e pequeno, mas Deus o ajudou a derrotar Golias, que era um gigante. Este versículo se conecta com essa história, destacando como Deus apoia aqueles que parecem não ter chance, oferecendo-lhes esperança e proteção. Salmo 35, 11, KJV. Testemunhas falsas se levantaram, imputaram-me coisas que eu não sabia. Neste versículo, o orador está dizendo que algumas pessoas estão contando mentiras sobre ele. Esses mentirosos estão inventando histórias e acusando o orador de coisas que ele não fez. É como ser culpado por algo quando você nem estava lá. O orador está chateado porque essas acusações não são verdadeiras. Quando alguém nos acusa injustamente, isso pode nos fazer sentir confusos e machucados. Este versículo nos ajuda a entender que está tudo bem sentir-se chateado com falsas acusações. Ele nos assegura que não estamos sozinhos ao sentir isso e que podemos buscar a Deus pela verdade e apoio durante esses momentos. A história de José na Bíblia é um bom exemplo. Ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar e sofreu injustamente por isso. No entanto, Deus esteve com ele em suas dificuldades e eventualmente o levou a um lugar de honra. Este versículo nos lembra que, mesmo quando as pessoas mentem sobre nós, Deus sabe a verdade e pode nos ajudar a superar. Salmo 35, 12, KJV. Retribuíram-me mal pelo bem, para a destruição da minha alma. Este versículo fala sobre pessoas fazendo coisas ruins ao orador, embora ele tenha sido bom com elas. É como ajudar alguém e depois essa pessoa ser cruel com você em retorno. O orador se sente muito magoado porque foi gentil e recebeu maus tratos em troca. É realmente decepcionante quando fazemos coisas boas para os outros e eles retribuem nossa bondade com crueldade. Este versículo se conecta com esses sentimentos de mágoa e traição. Ele nos encoraja a continuar fazendo bem, mesmo quando os outros não são gentis de volta, e a confiar que Deus vê nossas ações. Na Bíblia,
Davi experimentou situações semelhantes onde mostrou bondade, mas recebeu hostilidade em troca, como com o rei Saul. Apesar das tentativas de Saul de prejudicá-lo, Davi continuou a respeitar Saul. Este versículo nos lembra da força necessária para permanecer gentil e do papel de Deus em nos ajudar a fazer isso. Salmo 35:13, KJV. Mas, quanto a mim, quando eles estavam enfermos, meu vestido era de saco, humilhei minha alma com jejum, e minha oração voltava ao meu próprio seio. Aqui, o orador está dizendo que, quando as pessoas que foram cruéis com ele estavam doentes, ele se sentiu triste por elas. Ele usava roupas ásperas, saco, e não comia, jejum, para mostrar que estava realmente triste por eles e orava muito. Mas parece que suas orações não mudaram muito, mesmo que ele tenha tentado ajudar orando. Este versículo nos fala sobre ser compassivo e cuidar, mesmo das pessoas que não são gentis conosco. Ele mostra que ser gentil pode ser difícil às vezes, especialmente quando não vemos resultados imediatos, mas é importante tentar mesmo assim. Esse tipo de ação é semelhante ao que Jesus ensinou sobre amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos maltratam. A história de Jonas também reflete isso, quando ele inicialmente não queria ir a Nínive, mas depois percebeu a importância da compaixão por todos, mesmo aqueles que parecem não merecer. Salmo 35:14, KJV. Comportei-me como se fosse meu amigo ou irmão, inclinei-me pesadamente, como quem chora por sua mãe. Este versículo diz que o orador agiu como se as pessoas que eram contra ele fossem na verdade seus amigos ou familiares. Ele estava muito triste, como alguém ficaria se sua mãe tivesse morrido. Ele demonstrou muito cuidado e tristeza por eles, mesmo que não fossem gentis com ele. Tratar até mesmo aqueles que não gostam de nós como se fossem próximos é algo grande e difícil de fazer. Este versículo destaca a profunda bondade que o orador mostrou, lembrando-nos do poder de tratar todos com amor e respeito, não importa como nos tratem. Esse comportamento é muito semelhante ao de Jesus, que amou e perdoou aqueles que o machucaram. Até mesmo na cruz Jesus pediu perdão por aqueles que o estavam crucificando, demonstrando a mais alta forma de amor e perdão. Salmo 35:15, KJV. Mas na minha adversidade eles se alegraram e se ajuntaram, sim, os abjectos se ajuntaram contra mim, e eu não o sabia, despedaçaram-me, e não cessaram. Neste versículo, o orador está dizendo que, quando ele estava passando por dificuldades, as pessoas que não gostavam dele ficaram felizes com isso. Eles até se reuniram para piorar seus problemas, e ele nem sabia que estavam planejando isso. Eles continuaram a machucá-lo sem parar. É doloroso pensar que as pessoas podem estar felizes quando estamos tristes ou em apuros. Este versículo compartilha esse sentimento triste e mostra como pode ser difícil quando os outros se alegram com nosso sofrimento. Ele nos encoraja a buscar consolo e força em Deus durante esses momentos. Esse tipo de situação é visto na história de Daniel, onde outros conspiraram contra ele por ciúmes. Eles queriam ver Daniel cair, mas Deus o protegeu. Este versículo nos assegura que, mesmo quando as pessoas conspiram contra nós, Deus está ciente e pode nos ajudar a superar. Salmo 35:16, KJV. Com zombadores hipócritas em festas, rangeram os dentes contra mim. Este versículo descreve pessoas que fingem ser algo que não são, hipócritas, e zombam do orador em festas. Eles mostraram sua raiva abertamente, como se estivessem rangendo os dentes.
É como ser ridicularizado por alguém que finge ser seu amigo, mas na verdade é seu inimigo. Ser zombado ou provocado, especialmente por pessoas que agem como amigos, pode nos fazer sentir muito solitários e tristes. Este versículo nos ajuda a ver que não é novo sentir-se assim e que podemos buscar consolo em Deus quando nos sentimos traídos e zombados. A história de Jesus sendo zombado e ridicularizado, mesmo enquanto estava sendo crucificado, ecoa este versículo. Apesar da zombaria, Jesus permaneceu firme, mostrando-nos que a força divina pode nos ajudar a suportar até mesmo o tratamento mais cruel dos outros. Salmo 35, 17, KJV. Senhor, até quando olharás? Resgata a minha alma das suas destruições, a minha querida dos leões. Aqui, o orador está perguntando a Deus por quanto tempo ele apenas observará sem ajudar. Ele está pedindo a Deus que o salve do mal que essas pessoas estão causando, como salvar um ente querido dos leões. É como perguntar: quando você vai me ajudar? Às vezes, quando estamos em apuros, parece que a ajuda está demorando uma eternidade para chegar. Este versículo expressa essa frustração e pede ajuda rápida de Deus. É reconfortante ser lembrado de que podemos pedir ajuda a Deus sempre que nos sentimos ameaçados ou assustados. Esse apelo é semelhante aos clamores de muitas figuras bíblicas que se sentiam sobrecarregadas e buscavam a intervenção de Deus. Daniel, quando jogado na cova dos leões, confiou em Deus para a proteção e foi milagrosamente salvo, refletindo a esperança expressa neste versículo por um resgate divino. Salmo 35, 18, KJV. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei entre muitos povos. Este versículo promete que, uma vez que Deus ajudar, o orador o agradecerá diante de uma grande multidão. Ele dirá a muitas pessoas o quão grande Deus é. É como dizer: quando você me ajudar, farei com que todos saibam o quão maravilhoso você é. Sentir-se grato após ser ajudado é uma resposta natural. Este versículo é sobre planejar compartilhar nossa felicidade e gratidão com os outros após superarmos dificuldades. Ele nos lembra que compartilhar nossas boas experiências pode encorajar os outros e espalhar esperança. Esse tipo de louvor público pode ser comparado às danças de ação de graças do rei Davi diante da Arca da Aliança. Trata-se de celebrar a ajuda e a bondade de Deus abertamente, o que fortalece a fé da comunidade e une as pessoas em adoração e gratidão. Salmo 35, 19, KJV. Não se regozijem sobre mim os que, sem motivo, são meus inimigos, nem pisquem o olho os que me odeiam sem causa. O orador não quer que seus inimigos, que o odeiam sem motivo, fiquem felizes com seus problemas. Ele está pedindo que eles não tenham a chance de celebrar secretamente suas dificuldades. É como dizer a alguém: não deixe que aqueles que são cruéis comigo sorriam pelas minhas costas. É realmente difícil ver as pessoas que não gostam de nós encontrando alegria em nossas dificuldades. Este versículo expressa um desejo por justiça e proteção contra esse comportamento doloroso. Ele nos assegura que está tudo bem desejar bondade e justiça em nossas interações com os outros. Esse pedido ecoa os sentimentos de muitos que enfrentaram tratamento injusto, semelhante a Jesus, que foi odiado sem causa. Suas experiências nos lembram que não estamos sozinhos ao enfrentar hostilidade inexplicável, e podemos buscar a justiça de Deus para lidar com essas situações. Salmo 35, 20, KJV. Pois não falam de paz, mas tramam enganos contra os que vivem pacificamente na terra.
Este versículo diz que esses inimigos não falam de paz, em vez disso, eles criam planos ardilosos para prejudicar pessoas que estão apenas vivendo pacificamente. É como se estivessem conspirando contra pessoas que nem estão incomodando ninguém. Quando as pessoas tramam o mal contra aqueles que estão apenas cuidando de suas próprias vidas, isso pode criar muito medo e inquietação. Este versículo compartilha esse sentimento e nos alerta sobre tal engano. Ele nos encoraja a estar atentos, mas também a confiar em Deus para proteção e paz. Esse tipo de conspiração é visto na história da vinha de Nabote, onde o rei Acabe e a rainha Jezabel conspiraram contra um inocente Nabote apenas para tomar sua terra. Este versículo nos lembra dos perigos do engano e da importância de permanecermos firmes na verdade e na justiça. Salmo 35, 21, KJV. Sim, abriram a boca contra mim, e disseram, ahá, ahá, nossos olhos o viram. Aqui, os inimigos são mostrados abrindo a boca amplamente para zombar do orador, dizendo coisas como, ahá, nós vimos, como se tivessem pegado o orador fazendo algo errado. É como pessoas zombando e alegando que têm provas quando, na verdade, não têm. Ser zombado ou falsamente acusado pode nos fazer sentir vulneráveis e atacados. Este versículo captura esses sentimentos e nos diz que tais situações não são únicas. Ele nos encoraja a encontrar força em saber que Deus vê a verdade e pode nos defender contra falsas acusações. A zombaria de Jesus pelos soldados romanos, que também o ridicularizaram dizendo, salve, Rei dos Judeus, enquanto não acreditavam em sua realeza, reflete circunstâncias semelhantes. Isso mostra que, mesmo diante da zombaria, a verdade divina permanece firme e protetora. Salmo 35, 22, KJV. Tu viste isto, ó Senhor, não te cales, ó Senhor, não te afastes de mim. Este versículo é o orador dizendo a Deus que ele viu tudo o que está acontecendo e pedindo que ele não fique calado ou distante. É como dizer, você viu os problemas em que estou, por favor, não fique em silêncio, me ajude. Quando estamos em apuros, saber que alguém entende e vê nossas lutas pode ser reconfortante. Este versículo é um apelo por esse reconhecimento e ação de Deus. Está pedindo sua presença próxima e apoio vocal. Esse apelo pela intervenção de Deus pode ser ligado aos clamores dos israelitas no Egito, que foram oprimidos e gritaram a Deus. Deus viu seu sofrimento e respondeu, o que nos assegura hoje que Ele está atento aos nossos clamores por ajuda e pronto para oferecer seu apoio. Salmo 35, 23, KJV. Desperta-te, e acorda para o meu juízo, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. O orador está instando Deus a se preparar e a agir para julgar justamente a situação. É como chamar um amigo e dizer, preciso que você venha e ajude a resolver isso porque as coisas não estão certas. O orador quer que Deus seja ativo e esteja envolvido em fazer as coisas justas. Pedir a ajuda de Deus para corrigir as coisas mostra uma confiança em seu poder para julgar e corrigir injustiças. Este versículo nos dá as palavras para chamar pela intervenção divina quando enfrentamos tratamento injusto, sabendo que Deus pode trazer justiça. Na Bíblia, quando os israelitas gritaram por libertação do faraó, Deus se moveu para salvá-los. Esse contexto histórico nos ajuda a entender que Deus não é passivo, Ele pode e age ativamente em nossas vidas para trazer justiça e libertação. Salmo 35, 24, KJV. Julga-me, ó Senhor meu Deus, segundo a tua justiça, e não os deixes alegrar-se sobre mim. Aqui,
O orador pede a Deus que o julgue de acordo com os padrões de justiça de Deus e que não deixe seus inimigos se alegrarem com sua queda. É como pedir a um professor para corrigir sua prova de forma justa e esperar que aqueles que querem que você fale não consigam o que desejam. Quando pedimos por justiça, é porque acreditamos na importância da justiça. Este versículo nos convida a buscar o julgamento justo de Deus, confiando que Ele verá a verdade de nossa situação. Ele nos assegura que o julgamento de Deus é justo e não influenciado por desejos injustos. Esse pedido por um julgamento justo de Deus é semelhante a muitas orações nos Salmos, onde os salmistas pedem a Deus que olhe para seus corações e vidas e os julgue por sua verdade, não pelas falsas acusações ou desejos de seus inimigos. Isso nos lembra que a visão e o julgamento de Deus são os mais importantes e verdadeiramente justos. Salmo 35, 25, KJV. Não digam em seus corações: ah, era isso que queríamos. Não digam: nós o engolimos. Este versículo pede que os inimigos não tenham a chance de pensar em seus corações que conseguiram seus planos contra o orador. É como o orador dizendo: não deixe que eles pensem que me derrotaram. O orador não quer que seus inimigos fiquem satisfeitos com seu sofrimento. Não queremos que as pessoas que nos desejam mal sintam que venceram. Este versículo expressa um desejo de impedir que os inimigos celebrem qualquer falha percebida de nossa parte. Ele nos encoraja a buscar a ajuda de Deus para superar obstáculos e provar que aqueles que nos desejam mal não prevalecerão. Esse sentimento é ecoado em situações como a conspiração contra Daniel na cova dos leões. Seus inimigos pensaram que tinham conseguido eliminá-lo, mas a intervenção de Deus provou que estavam errados. Este versículo nos inspira a confiar que Deus pode frustrar os planos daqueles que nos desejam mal, assim como fez por Daniel. Salmo 35, 26, KJV. Sejam envergonhados e confundidos juntos os que se alegram com o meu mal, sejam cobertos de vergonha e desonra os que se engrandecem contra mim. O orador quer que aqueles que estão felizes com seus problemas se sintam envergonhados e confusos. É como esperar que as pessoas que se vangloriam por causar dor a você acabem se sentindo envergonhadas e incompreendidas. O orador quer justiça ao ver aqueles que o machucam sentirem o peso de suas ações. Sentir-se magoado pela felicidade dos outros com o nosso infortúnio pode levar a um profundo desejo por justiça. Este versículo toca nesse sentimento, desejando uma reversão onde aqueles que causam dor experimentem uma sensação de vergonha por suas ações. Ele serve como um conforto, sabendo que podemos esperar por justiça divina em tais situações. Na Bíblia, a história de Amã no livro de Esther é um exemplo perfeito. Ele pretendia enforcar Mardoqueu e se alegrava com seu plano, mas acabou sendo enforcado na mesma forca que construiu para Mardoqueu. Essa história bíblica ilustra o tipo de justiça divina descrita neste versículo, onde aqueles que buscam prejudicar os outros acabam enfrentando as consequências de suas ações. Salmo 35, 27, KJV. Exultem de alegria e se regozijem os que favorecem a minha justa causa, e digam continuamente: seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. Este versículo é sobre o orador querer que as pessoas que o apoiam em sua boa causa estejam felizes e alegres. É como querer que seus amigos e apoiadores celebrem seus sucessos e sempre digam coisas boas sobre Deus, que gosta de ver seus servos prosperarem. O orador quer que aqueles que estão do seu lado sejam barulhentos e felizes com suas vitórias. Quando vemos pessoas apoiando o que é bom e certo, isso traz uma sensação de alegria e unidade.
Este versículo nos encoraja a celebrar as coisas boas juntos e reconhecer o papel de Deus em nossos sucessos. É um lembrete de que, quando defendemos o que é certo, também devemos nos alegrar e dar graças juntos. Esse sentimento é semelhante às celebrações dos israelitas quando viram a mão de Deus em suas vitórias, seja derrotando exércitos maiores com números menores ou superando grandes desafios. Eles se alegraram e louvaram a Deus. Este versículo chama por uma resposta semelhante de alegria e reconhecimento do favor de Deus em nossas vidas. Salmo 35, 28, KJV. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia inteiro. Neste versículo final do Salmo 35, o orador promete falar sobre como Deus é justo e maravilhoso o dia inteiro. É como decidir passar o dia todo dizendo a todos o quão grande alguém é porque ele realmente merece. O orador quer continuar louvando a Deus por todas as coisas boas que ele faz. Falar sobre a bondade de alguém o dia todo mostra muito amor e respeito por essa pessoa. Este versículo mostra o compromisso do orador em louvar a Deus constantemente, compartilhando com os outros o quão justo e gentil Ele é. Ele nos encoraja também a falar sobre as coisas boas que Deus faz em nossas vidas, espalhando esperança e gratidão. Ao longo da Bíblia, o tema do louvor constante é significativo. Por exemplo, os anjos ao redor do trono de Deus, que dizem continuamente, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, demonstram esse louvor incessante. Este versículo nos convida a participar desse coro eterno de louvor, reconhecendo a justiça de Deus em nossas vidas diárias. Agora, prepare-se para ver Deus operar maravilhas depois que orarmos com o Salmo 35. Também tenho um conselho para você. Ouça esta oração e diga-a comigo durante toda a semana. Será muito útil se você puder ouvir esta oração do Salmo 35 todos os dias pelos próximos 7 dias. Agora, vamos orar juntos com este poderoso salmo por bênçãos, vitória, libertação de problemas e proteção para nossa família. Orações poderosas. Pai Celestial, Senhor de toda a criação, viemos a Ti com corações abertos. Tu és Jeová Rafa, nosso curador, Jeová Nissi, nossa bandeira de vitória, Jeová Shalom, nossa paz, e Jeová Roi, nosso pastor que amorosamente nos guia e protege. Senhor, em momentos em que o medo e a ansiedade tentam nublar nossas mentes, clamamos a Ti, Jeová Rafa, para curar nossos corações e aliviar nossas preocupações. Que Tua presença reconfortante nos lembre que nunca estamos sozinhos em nossas lutas. Quando enfrentamos as montanhas da perda e do luto, ajuda-nos a lembrar de Jeová Nissi, que Tu já garantiste nossa vitória. Levanta-nos acima dessas sombras de tristeza e planta nossos pés firmemente no chão do Teu amor e força. Em momentos de perigo e incerteza, buscamos Tua proteção, sabendo que estás sempre cuidando de nós. Como Jeová Roi, guia-nos por caminhos seguros, torna nossas decisões claras e protege-nos do mal. E no caos que a vida muitas vezes traz, Jeová Shalom, por favor, derrama a Tua paz em nossas vidas. Acalma nossos espíritos e ajuda-nos a encontrar descanso em Teu abraço, assegurando-nos que tudo está em Tuas mãos capazes. Guia-nos cada dia, querido Senhor, enquanto navegamos pelos desafios à nossa frente. Contigo como nosso pastor, possamos caminhar com confiança, sabendo que estás conosco, guiando cada passo que damos. Obrigado, Pai, por ouvir nossa oração, por aliviar nossos fardos e por nos dar força para enfrentar outro dia com esperança. Amém. Meu Deus, por favor,
proteja esta pessoa de todos os perigos, das armadilhas armadas por inimigos. Livra sua casa, sua família, e mantenha-os seguros daqueles que desejam o mal. Protege-os de balas perdidas, assaltos e acidentes. Meu Pai, quando eles saírem de casa, que teus anjos estejam com eles desde o momento em que saem até que retornem em segurança. Em nome do Senhor Jesus Cristo, declaro que esta pessoa caminhará com segurança e não tropeçará ou cairá. Declaro que a bênção de Deus estará sobre sua vida. Agora, levante a mão direita ou coloque-a sobre o coração, se for mais fácil. Por favor, diga estas palavras comigo novamente. Você pode dizê-las em voz alta ou pensá-las em sua mente. Vamos orar juntos. Salmo 35, KJV. Defende a minha causa, ó Senhor, contra os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e a armadura, e levanta-te em meu auxílio. Desembainha também a lança, e barra o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma, retrocedam e sejam humilhados os que planejam o meu mal. Sejam como a palha diante do vento, e persiga-os o anjo do Senhor. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e persiga-os o anjo do Senhor. Pois sem causa esconderam para mim a sua rede num poço, sem causa cavaram para minha alma. Venha sobre ele a destruição sem que o saiba, e a rede que ele escondeu o apanhe, caia ele na mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, regozijar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre do mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o despoja? Testemunhas falsas se levantaram, imputaram-me coisas que eu não sabia. Retribuíram-me mal pelo bem, para a destruição da minha alma. Mas, quanto a mim, quando eles estavam enfermos, meu vestido era de saco, humilhei minha alma com jejum, e minha oração voltava ao meu próprio seio. Comportei-me como se fosse meu amigo ou irmão, inclinei-me pesadamente, como quem chora por sua mãe. Mas na minha adversidade eles se alegraram e se ajuntaram, sim, os abjectos se ajuntaram contra mim, e eu não o sabia, despedaçaram-me, e não cessaram. Com zombadores hipócritas em festas, rangeram os dentes contra mim. Senhor, até quando olharás? Resgata a minha alma das suas destruições, a minha querida dos leões. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei entre muitos povos. Não se regozijem sobre mim os que, sem motivo, são meus inimigos, nem pisquem o olho os que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, mas tramam enganos contra os que vivem pacificamente na terra. Sim, abriram a boca contra mim, e disseram, ahá, ahá, nossos olhos o viram. Tu viste isto, ó Senhor, não te cales, ó Senhor, não te afastes de mim. Desperta-te, e acorda para o meu juízo, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, ó Senhor meu Deus, segundo a tua justiça, e não os deixes alegrar-se sobre mim. Não digam em seus corações, ah, era isso que queríamos. Não digam, nós o engolimos. Sejam envergonhados e confundidos juntos os que se alegram com o meu mal, sejam cobertos de vergonha e desonra os que se engrandecem contra mim. Exultem de alegria e se regozijem os que favorecem a minha justa causa, e digam continuamente, seja engrandecido o Senhor, que tem prazer na prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor o dia inteiro. Pai Celestial, honramos teu santo nome.
Que teu reino reine na terra como no céu. Concede-nos nossas necessidades diárias e perdoa nossos erros, assim como perdoamos aqueles que nos fizeram mal. Guia-nos para longe da tentação e protege-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, unamos nossos corações em oração pelos pedidos que você compartilhou nos comentários. Estas são as orações que você pediu. Se eu não mencionar algum, ou se houver outro que você gostaria de adicionar, por favor, escreva, adicione esta oração seguido do seu pedido nos comentários, e nós o incluiremos em nossos vídeos futuros. Compartilhe este vídeo com sua família, amigos ou qualquer pessoa que você conheça que precise desta oração para que possam orar conosco também. Vamos orar juntos agora. Orações solicitadas. Pai Celestial, nossos corações transbordam de gratidão ao virmos a Ti, reconhecendo Teu poder como o Criador de tudo. Tu és nosso Deus Todo-Poderoso, a fonte de todas as bênçãos que nós e nossas famílias desfrutamos todos os dias. Em Teu santo nome, encontramos nossa segurança e nossa força, como uma fortaleza firme em tempos de dificuldade. Senhor, confiamos em Teu Espírito e nos apegamos à promessa de Teu reino eterno. Por favor, olha para nós com bondade e ouve nossas orações por nossas famílias. Abençoe nossos filhos, mantenha-os seguros e mostre-lhes Teus caminhos. Esteja com nossa filha durante seus exames médicos e ajude nosso filho a crescer em bondade e retidão. Senhor Jesus Cristo, Tu és tudo o que precisamos. Contigo, todas as coisas são possíveis. Dependemos de Ti para nossa força e todas as nossas necessidades. Mantenha-nos e nossas famílias seguras todos os dias. Com fé e amor, confiamos em Ti sempre. Amém. Pai Celestial, abrimos nossos corações a Ti, buscando Tua bondade e cura. Por favor, abençoe-nos e nossos entes queridos. Cuide de nossos filhos, guie-os em Teus caminhos e conforte aqueles que enfrentam desafios de saúde. Confiamos em Ti para força e cura. Toque aqueles entre nós que lidam com doenças, dores e batalhas contra o vício. Coloque Tuas mãos curadoras sobre nossos corpos e almas, especialmente aqueles que sofrem de derrames e dores crônicas. Mantenha-nos longe de todo o mal, proteja-nos do perigo e purifique nossas casas e vidas de qualquer escuridão. Abençoe aqueles que estão viajando, mantenha-os seguros e ofereça cura e recuperação para aqueles em cirurgias ou lutando contra doenças. Para aqueles perturbados por pesadelos e medos, traga paz e liberdade. Confiamos em Teu nome e oramos por bênçãos completas, corpo, espírito e coração. Cure-nos e renove-nos, Senhor, para que possamos servir a Ti e aos outros com alegria. Amém. Pai Celestial, aproximamo-nos de Ti com corações humildes, pedindo Tua ajuda divina e bênçãos. Pedimos Tuas bênçãos financeiras extraordinárias e alívio de nossos problemas. Mesmo quando outros não podem ajudar, nossa confiança está em Ti, Jeová Jireh, nosso provedor. Senhor Jesus, oramos por nossas finanças e nossas famílias. Acreditamos que estás conosco em tempos difíceis. Obrigado por Teu amor e apoio. Pedimos um avanço financeiro para lidar com nossas dívidas e por novas oportunidades financeiras. Por favor, cancele quaisquer fardos antigos que não são destinados a nós e encha-nos de prosperidade financeira. Expressamos nossa necessidade de um avanço financeiro. Remova quaisquer dificuldades que sobrecarregam a nós e nossas famílias. Ajude-nos a superar problemas financeiros,
salvar nossas casas e gerenciar nossas contas. Oramos por resgate financeiro e para que nossos negócios floresçam. Traga de volta toda oportunidade perdida em nome de Jesus Cristo. Ajude-nos a enfrentar desafios financeiros com coragem e abra portas para novos empregos. Apoie a educação e o futuro de nossos filhos. Proteja nossas propriedades e resolva quaisquer conflitos que ameacem nossos lares. Ajude aqueles em necessidade financeira urgente, como minha sobrinha que precisa passar em seus exames e encontrar um emprego para sustentar sua família. Confiamos em tua provisão e acreditamos que superaremos esses tempos difíceis. Em nome do poderoso Jesus, oramos. Amém. Querido Senhor, viemos a Ti com corações humildes, pedindo bênçãos para nossas famílias. Cuide de nossos filhos e netos, mantendo-os saudáveis e bem vestidos. Ajude-nos a encontrar paz e estabilidade financeira para que possamos construir um lar amoroso para nossa família. Guie-nos para encontrar um lugar seguro e feliz para viver, e sonhamos em possuir uma casa onde possamos viver em harmonia. Oramos por entrevistas de emprego e compromissos bem-sucedidos para nossos entes queridos. Abençoe nossas escolas com mais alunos e ajude os pais a pagar as mensalidades. Esperamos por um bom resultado no caso judicial de minha filha hoje. Senhor, apoie-nos na realização de grandes objetivos, como comprar uma casa e iniciar um negócio. Prospere nossos pequenos negócios e torne nossos planos educacionais e empresariais bem-sucedidos. Forneça apoio espiritual e emocional para nossa família, amigos e comunidade. Pedimos sucesso em nossos pequenos negócios e aprovação de documentos importantes, como cartões verdes. Perdoe nossos pecados e mostre-nos o caminho certo. Amém. Querido Senhor, unimo-nos em oração, elevando nossos irmãos e irmãs que estão passando por tempos difíceis. Pedimos teu amor e misericórdia em suas vidas. Para aqueles que estão presos sem casa e com pouco dinheiro, oramos para que atenda às suas necessidades e lhes deis estabilidade. Que eles encontrem esperança em tua bondade. Oramos por nossos irmãos e irmãs que estão na prisão injustamente. Traga-lhes justiça e liberdade. Que a verdade brilhe, e que eles encontrem paz e segurança em teu amor. Para aqueles na prisão desejando estar com suas famílias, esperamos que lhes deis uma chance de liberdade condicional. Que eles se reúnam com seus entes queridos e sintam teu conforto durante esses tempos difíceis. Senhor, acreditamos em tua bondade e sabemos que ouves nossas orações. Agradecemos por teu amor e cuidado infinitos. Amém. Aqui estão todas as orações dos comentários. Se você encontrar sua oração mencionada neste vídeo, por favor, responda com sim, minha oração foi atendida. Se sua oração não foi mencionada, comente, adicione esta oração junto com o que você gostaria que orássemos. Garantirei que seja incluído em nossos vídeos futuros. Continue seguindo nosso canal todos os dias. Se você tiver sugestões ou feedback, não hesite em compartilhá-los nos comentários. Encorajo você a dizer amém e agradecer a Deus. Você abraçou esta oração, e acredito que realmente o fez. Estou encantado em dizer que todas as bênçãos do Salmo 35 agora estão sobre você, sua casa e sua família. Lembre-se, se você ouvir esta oração do Salmo 35 em nosso canal pelos próximos 7 dias, será muito benéfico. O número 7 é especial, ele representa a perfeição de Deus. Após ouvir por 7 dias, por favor,
Compartilhe suas experiências nos comentários. Estou ansioso para ler muitos testemunhos maravilhosos. Que Jeová Rafa o abençoe grandemente.